A maior ameaça, não só para a Europa, mas para o Ocidente, para o mundo, para a China, para a própria Rússia, é o Islã. O Samuel Huntington, que foi secretário de Segurança Nacional do governo Bush pai, escreveu The Glass of Civilization, não sei se tu conhece. Ele previu isso lá na década de 80, que isso ia acontecer entre 30 e 40 anos. O Islã ia chegar e dominar o Ocidente. E hoje, a cada 3 pessoas que nascem, 2 são islâmicas no mundo, inclusive na China. Então, esse é um problema europeu, esse é um problema chinês. Tem uns 2 meses, mais ou menos. Exato, esse é um problema chinês. 1/3 da China é Islã. 1/3? 1/3. 1/3 de um país com aquele tamanho da China. É terrível. Da Rússia, mais de 60% da população. O maior problema da cultura, eu vou falar agora de cultura, mas não de país, da cultura ocidental, herdeira da civilização romano-helênica, é o Islã. E sim, o Islã, por que o Islã vai ganhar? O ocidental hoje não tem filho. Tem aí tem alguns amigos até que falam muito disso, e é verdade. Sim, o problema da crise de fecundidade. Não, é verdade, esse é um ponto. Agora, a cultura islâmica, ela é uma cultura 100% imperial. Não se discute os valores do Islã dentro do Islã. Com raras diferenças em relação a meios de atuação e de propagação do Islã. Agora, antes era metade, agora quase 2/3 da população mundial é islâmica. Isso é uma ameaça gravíssima. Exato. Ou seja, isso é um problema nos Estados Unidos, é um problema tanto quanto na China. E é isso que pode até unir um governo americano, um governo russo, um governo Putin com Xi Jinping. Porque realmente é um problema comum. A Europa, se continuar assim, não vai durar mais do que uma década. Por quê? Porque não nasce europeu. Mas nasce islâmico. Mas os europeus não decidiram ter filhos tem 2, 3 décadas. O que acontece na Espanha, em Portugal, o que acontece na Itália. Mas o Islã, 50 anos atrás, era Oriente Médio, um pedacinho da Índia. Um pedacinho da Rússia. 50 anos atrás. Hoje eles colonizaram toda a África. Colonizaram mais da metade da Ásia. E estão tomando conta de toda a Europa. Com diferentes vertentes, algumas um pouco mais abertas, mais democráticas, como a Arábia Saudita, outras menos. Então, assim, não dá para comparar, por exemplo, o Irã com Dubai. Óbvio. Mas é o mundo muçulmano, é o mundo islâmico. Não chegou, e aí a salvaguarda, Cogos, é a América Latina. A América do Norte já está começando a se islamizar também. Sim, o Canadá principalmente. Agora, por algum motivo étnico... A América Latina, porque tem o cristianismo aqui, seja o pentecostal, seja católico, ele é muito forte aqui na América Latina, e por uma questão geográfica na Austrália. A Austrália também é um país que tem muita dificuldade de a gente ver. Mas tirando esses dois, eu viajei bastante pela Ásia, pela Europa. Tu não consegue sair num lugar que tu não veja uma mulher de burca. E eu não tô aqui com nenhum preconceito. A questão é um fato, o que vamos fazer sobre isso? Isso já foi previsto pelo Samuel Huntington desde a década de 80 e nada se fez. Vamos abrir mão da cultura ocidental, porque a cultura ocidental, a nossa herança romana-helêmica, judaico-cristã, ela vai ficar na próxima década só na América Latina e na Austrália. O que nós vamos fazer a respeito? Nós somos o último bastião de resistência contra essa invasão. Estados Unidos já não é mais. Não é mais, infelizmente. Na verdade, foi os Estados Unidos, junto com Londres, que promoveu essa invasão da Europa. Que foi quando eles fizeram ali as primaveras dos povos árabes ali, que foi financiado pelos Estados Unidos, inclusive militarmente, com ação militar direta. Então, os Estados Unidos é mais um problema nesse quesito do que uma resistência. A resistência contra o maometismo está aqui na cristandade latina. E como resolver o problema da crise de natalidade? Porque, na verdade, não dá pra resolver há tanto tempo assim, porque pra você resolver isso, cara, é 20, 30 anos. É 3 gerações, pelo menos. Pra empatar, o que acontece? O que empatou foi a Santa Inquisição. Ela empatou geograficamente a humanidade entre muçulmanos e não muçulmanos. Agora, as cruzadas, né? As cruzadas, né? E a Santa Inquisição eu também. defendo tanto as cruzadas quanto a Inquisição, Exato. mas as cruzadas agora, foram essenciais. É pelo menos 3 gerações. Pelo menos 3 gerações. E, cara,
não sei se já é mais evitável. Samuel Huntington avisou isso na década de 80, tá? E olha, ele foi o secretário de Segurança do Estado dos Estados Unidos. E que esse era o maior problema, que esse seria o problema enfrentado. E não me parece... Hoje é o maior problema da China e o maior problema interno da Rússia é esse também. Então é uma coisa que une, porque mal ou bem a gente sabe, a Nova Roma, por muito tempo, foi Moscou, do ponto de vista cultural. E a própria Nova Roma está em risco em função disso. A Europa já não é mais Europa, a Europa já não existe mais culturalmente. O Huntington, ele é um grande geoestrategista. E o grande sacada dele é a seguinte: qualquer inimigo imperialista que você tenha, seja o atlantismo, o eurasianismo, a China, são inimigos regulares, são estados-nações, que têm certas regras de guerra e que você pode usar os meios militares convencionais para combater. Agora, Diplomacia, né? De diplomacia ou dissuasão estratégica. Agora, como é que você combate uma ameaça biodemográfica, que é esse pessoal ali, e numa guerra irregular, sem fronte, e ainda considerando que eles não têm problema nenhum em morrer? Pelo contrário, eles usam técnicas suicidas. E eles usam... E até morrer é uma forma, para muitas vertentes do maometismo, de eu conseguir uma ascensão moral aos céus. Pois é até interessante do ponto de vista virar mártir, como eles colocam. Sim, uma das coisas que mais me assustou foi quando eu li sobre a guerra Irã-Iraque. E existe uma técnica, uma tática militar que chama barragem de artilharia. Você consegue bloquear o avanço das tropas inimigas fazendo fogo de barragem de artilharia. Essa não funcionava contra os muçulmanos, porque eles corriam em direção à maldita barragem de artilharia para morrer e para as 72 virgens lá. Então, realmente é um inimigo dificílimo de se lidar. E aí entra uma questão importante que você falou, Júnior. A questão demográfica é importante. Se a guerra é demográfica, nós temos que nos defender demograficamente. E, lamentavelmente, o Brasil tem uma taxa de fecundidade inferior à taxa de reposição, que é de 2,1. O Brasil está, se não me engano, em 1,6. O Brasil precisa fazer filhos. A América Latina precisa se reproduzir. E aí você perguntou, como é que faz para aumentar a taxa de natalidade? Primeiro, nós temos que ter um encorajamento econômico para a taxa de natalidade. É preciso que as pessoas tenham condições financeiras de ter famílias grandes. Aí tem que cortar os impostos, tem que liberar o mercado. Só que não é só a questão econômica. Essas malditas leis feministas do quinto dos infernos impedem que o homem chegue na mulher, porque qualquer coisinha ele é acusado de assédio. E as feministas tornam o casamento menos atraente, porque quem é que quer conviver com uma feminista enchendo o saco dele? Então, as leis feministas, elas destroem a feminilidade. E destruindo a feminilidade, elas destroem o incentivo para o casamento. Tem que acabar as leis feministas e tem que acabar o socialismo. Urgente. O modelo muçulmano protagonista, hoje, culturalmente, na Ásia, que não é o do Oriente Médio rico, é feudal. É um modelo de sociedade feudal. Eu acredito, Samuel Huntington disse que se até 1999 nada fosse feito, seria irremediável. Eu concordo que já é, infelizmente, irremediável. A questão é, qual vai ser o modelo de sociedade islâmicas que a gente vai ter? O último baluarte vai ser a América Latina, mas não logo isso não vai, logo vai ser impossível segurar na própria América Latina isso, por uma pura questão demográfica. Como o Concos falou. Agora, eu não enxergo possibilidades, infelizmente, em função de uma proporção. A média da taxa de natalidade de um muçulmano é de 4 filhos. A nossa é de 0,3. A nossa é de 0,3. Ou seja, a cada 3 casais, um filho. Não tem como uma reversão. A menos que se faça algo muito radical, e aí vem pela via militar uma guerra. E hoje, não há 10 anos atrás, mas hoje, a gente tem que entender que China, Índia e Rússia é Islã. A Europa, hoje, em boa parte dos eleitores, portanto, não vai haver políticas contrárias, é Islã. A questão hoje, acho que não é nem se nós vamos virar um país islâmico ou não. A questão é quando e que tipo de Islã. É brabo isso? Olha, do ponto de vista matemático, demográfico, eu concordo plenamente com você. Só que eu acredito na providência divina. Eu acredito que a providência divina vai nos livrar desse mal.
Realmente, hoje, a Índia, a China e a Rússia estão tomadas demograficamente por isso. Mas ainda, os meios militares ainda estão concentrados na mão de autoridades hindus na Índia, ateias na China e ortodoxas na Rússia. E no Ocidente, aqui principalmente na América Latina, os meios militares mais poderosos também estão na mão de estados que não são islâmicos. Então, uma cruzada moderna hoje ainda teria chance de vitória, mesmo considerando só a questão racionalmente, sem falar em providência divina. O problema é que eu acho que não existe vontade política, o politicamente correto não deixaria acontecer isso hoje, infelizmente. Mas eu ainda acredito que uma batalha espiritual pode fazer com que alguma reviravolta aconteça. O Douglas Murray é uma coisa que ninguém olha, né? No livro A Morte da Europa, A Estranha Morte da Europa, o Douglas Murray fala que ainda é reversível, só que o problema é que ele escreveu esse livro há 10 anos atrás. E como o Faustino falou muito bem, muita coisa mudou em 10 anos. Sim. E mais 10 anos vai mudar ainda mais. O que a gente tem agora é a inteligência artificial, a robótica. E esse é um novo impacto. Mas os grandes países economicamente interessantes já no Oriente Médio e na Ásia são todos muçulmanos. Tá por um triz o primeiro-ministro indiano virar muçulmano, ser muçulmano na próxima eleição. Tá por um triz. E o Partido Comunista Chinês, não sei por quanto, pela uma questão matemática, não estou nem falando ideológica, política, uma questão matemática, não sei se consegue suportar mais uma geração sem ter maioria islâmica dentro. Por uma questão puramente matemática. Que eles fazem mais filho. Dentro do partido. Sim. Ou dentro do país? Dentro do partido. Dentro do partido. Dentro do partido. Uma questão puramente matemática. Então é o seguinte, né, Júnior? Se tiver alguma direitista cristã aí, solteira, nos assistindo... Você sabe que eu falei... Ela pode nos ajudar a combater demograficamente. Você sabia que existe curso superior reconhecido pelo MEC em apenas 3 meses? Sim, existe, pessoal. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases de Educação 9394/96 e de acordo com o MEC. Basta ter nível médio completo, que você consegue fazer o curso superior sequencial de gestão em segurança pública e privada. E com ele, você pode prestar qualquer, eu vou repetir, qualquer concurso público que exija nível superior completo em qualquer área, sem exigir graduação ou diploma. Concurso de polícia militar, polícia civil de alguns estados, polícia penal, bombeiro militar, guarda municipal, concurso de prefeitura, técnico administrativo, qualquer concurso. Ficou curioso? Tá achando que é golpe? Não tá acreditando? Clica aqui abaixo agora e sabe mais que eu vou te explicar.